Gravando. Boa noite a todos. Hoje a aula de emergências neurológicas. Quem teve a possibilidade de assistir a live que nós fizemos há uns 15 dias atrás com a doutora Silvia, já vai ter grande parte da aula aí elucidada. Mas vamos começar. Eu encaminhei o material para vocês hoje à tarde e vou compartilhar ele aqui na tela. A gente vai apresentando que nem a gente faz habitualmente, apresenta, conversa, explica. E eu não sou vesga de ficar olhando para o outro lado, é porque eu fico vendo se está online ou não. Então, sobre emergências neurológicas, né? Quais os objetivos da aula de hoje? A gente vai fazer uma revisão da anatomia e da fisiologia do sistema nervoso, porque vocês têm aula de anatomia lá no primeiro módulo. Vamos identificar as causas de doenças cerebrais, reconhecer os principais sinais e sintomas dessas doenças que acometem o sistema nervoso central e saber realizar o tratamento adequado à necessidade do suporte avançado e quando é um transporte intermediário. Quando a gente fala saber realizar o tratamento adequado, saber até onde o socorrista alcança numa demanda de uma emergência neurológica. Quais são as causas mais comuns dessas doenças, né? Essas doenças, elas são disfunções cerebrais e elas podem afetar a fala e o controle muscular. Então, a pessoa pode começar a falar meio enrolado, pode começar a falhar uma perna, fica com um lado do corpo amolecido ou sem efetividade, né? Se o problema é causado pelo coração ou pulmão, todo o cérebro pode ser afetado. Por exemplo, eu tenho um infarto agudo do miocárdio, ou eu tenho uma parada cardiopulmonar. O meu coração e meu pulmão pararam de funcionar. Quem vai sofrer é meu cérebro. Por quê? Porque é um órgão vital, não pode ficar mais de 5 minutos sem oxigênio. Então, se o problema é ao contrário, o problema é no cérebro, só aquela porção vai ser afetada. Então, é diferente a gente ter um problema cerebral porque parou de oxigênio ou a gente ter um problema de função porque uma parte do meu cérebro parou de funcionar. Seja porque faltou oxigênio, ou porque transbordou sangue, ou qualquer uma dessas outras situações. Em 2019, mais de 190 mil brasileiros morreram devido a doenças cerebrovasculares. Então, para a gente relembrar um pouquinho, quem que lembra quais são... Opa, tem gente querendo entrar na sala. Olá. Olá. Oi, Douglas. Olha só, quais são os órgãos que compõem, ou os tecidos que compõem o sistema nervoso central? Lá da aula 2 da anatomia, módulo 1, aula 2 da anatomia. Sistema nervoso central. Quem dá mais? Quem dá mais? Valendo 1 ponto na prova. Quem é o sistema nervoso central? O cérebro, a mente. O cérebro e quem mais? A medula espinhal também, né? Podemos dizer. O cérebro e a medula espinhal compõem o sistema nervoso central. Eu preciso de um papel e de uma caneta para anotar algum ponto, Adriano. Então, o sistema nervoso central, ele é composto tanto pelo cérebro quanto pela medula espinhal.
Senão eu esqueço, né? Meu cérebro não é mais um cérebro de 20 anos, né? Então, de 20 anos atrás, pense. O sistema nervoso central, composto por esses dois órgãos, que é o cérebro e a medula espinhal, ele faz os comandos e a medula espinhal distribui esses comandos pelo meu corpo. Quando eu tenho um problema no meu coração e no meu pulmão, que eles pararam de funcionar por algum motivo e falta esse fluxo sanguíneo para o meu cérebro vai sofrer uma lesão inteira. Por quê? Porque está faltando oxigênio no meu cérebro. E quando eu tenho, por exemplo, um derrame, um AVC, um acidente vascular cerebral, que derramou sangue só numa parte do meu cérebro, é só aquela parte que vai ser lesionada ou que vai sofrer uma interferência. Então, seguindo aqui na nossa apresentação, nós vemos quais são os fatores de risco que fazem parte dessas doenças que envolvem tanto o cérebro e, por consequência, a medula espinhal. Porque se o meu cérebro está lesionado, ele não consegue mandar informação para o meu corpo. Por onde que passam essas informações? Pela medula espinhal. Então, quais são os fatores de risco para as doenças do cérebro? Primeiro, hereditariedade. Daí, a raça negra é a mais acometida por doenças cerebrovasculares, né? Então, o cérebro, quem tem fator hereditário, como, por exemplo, descendência negra, já é um fator de risco. Idade maior que 65 anos também são mais acometidos por doenças cerebrais. Sexo. Tem diferença entre homem e mulher? Tem. Homem tem mais problema cerebral, como um AVC, por exemplo, um derrame, do que as mulheres. Quais são os fatores que a gente pode intervir? Só um pouquinho que alguém falou aqui que está travando, é isso? Vanessa, está travando para você, só para você? Mais alguém? Acho que é só o teu. Quer desconectar e conectar de novo? Desconecta e entra de novo. Gente, eu estou fechando os microfones de vocês, senão eu fico ouvindo o retorno, daí fica ruim. Desconecta e conecta que eu te espero, e daí eu continuo na apresentação aqui. Acho que é isso que estavam me mandando. Em WhatsApp. Será que a Vanessa conseguiu voltar? Deixa eu ver. Vanessa, sim. Então, quais são os fatores mutáveis, que são aqueles fatores que nós podemos interferir? Porque se nasceu homem ou se nasceu mulher, a gente não pode interferir. A idade vai passando, quem dera todos nós cheguemos aí a 95, né? A passe muito dos 65 anos com qualidade de vida. Hereditariedade, às vezes, além da raça negra, algum fator hereditário da família, já que o avô teve, o pai teve, então a probabilidade da outra geração ter também é grande. Quais são esses fatores, então, que mudam, né?
fumo. Então, tabagismo, vocês vão ver que em todas as doenças ele é fator mutável, né? Que pode determinar a qualidade de vida da pessoa ou qualidade de morte por conta das doenças. Colesterol elevado também, porque vai fazendo placas dentro do sistema circulatório, vai obstruindo, né? A pressão arterial elevada, diabetes mellitus, qualquer uma, diabetes tipo 1 ou tipo 2, também é um fator de risco para doença cerebral, sedentarismo, que é a falta de atividade física, e obesidade. Se a gente pensar em todas as doenças clínicas que a gente pode alterar alguma coisa na qualidade de vida, são esses fatores, né? Você tem que parar de fumar, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, tem que cuidar do peso. Então, todas elas têm isso. Aqui nós temos um corte sagital com estrutura e função cerebral. Então, nós temos o cérebro, essa parte bem colorida, essa parte cheia de riscos na horizontais é o cerebelo, e daí nós temos descendo do cérebro a medula espinhal, que a gente vê que ela sai do cérebro e vai descendo. Tem uma outra imagem que a gente vê ela com uma foto, que a gente consegue vê-la inteira. Então, o cérebro, nós temos o lobo frontal, que fica atrás do osso frontal, os lobos parietais, que fica um embaixo do osso parietal à direita, outro logo abaixo do osso parietal à esquerda. Atrás nós temos o lobo occipital. Cada parte do cérebro está relacionada diretamente ao nome da parte do osso, da estrutura óssea. Essa parte em verde, que é o lobo temporal, fica logo abaixo da têmpora, um pouquinho abaixo do lobo parietal, acima da nossa orelha. Essa outra imagem, a gente consegue visualizar bem o sistema nervoso central. Quem é o sistema nervoso central? Quem compõe o sistema nervoso central? O cérebro e a medula espinhal. Então, o cérebro, naquela cor vermelhinha lá em cima, e toda essa estrutura amarelinha que desce, a parte gordinha do meio, é a medula espinhal. Saindo da medula espinhal, nós temos toda a inervação. Então, tem o plexo braquial, que articula todos os nossos dedos, o nosso tato. Nós temos os nervos espinhais, que saem da nossa coluna, da parte óssea, né, da coluna vertebral, e ele vai para todos os nossos órgãos, para as nossas pernas, tudo que a gente pensar, movimento do coração, do pulmão, do intestino, dos órgãos reprodutores, dos esfíncteres, segurar ou não a urina, ir no banheiro fazer cocô ou não, tudo isso sai dessa inervação. Então, se a gente cortar essa sequência em qualquer lugar, a gente vai ter vários danos dali para baixo. Por isso a importância da gente fazer o controle cervical. Quando a gente faz o X e daí vai para o A, que é controle cervical, e na sequência vias aéreas, né? Que você vai preservar ali vias aéreas, que é o A. O controle cervical, o que é? É para manter a medula espinhal lá quando ela sai lá do cérebro intacta, né? Para que ela não sofra nenhuma lesão. Então, dentro da coluna espinhal, que é a parte óssea, nós temos a medula espinhal, tá? Então, lembram que a parte óssea era dividida em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e coluna sacral. Toda essa parte óssea protege a nossa medula espinhal. Quais são as causas mais comuns dessas doenças cerebrais, né? E quais são elas? Então, primeiro, o acidente vascular encefálico, que é o AVE,
que é qualquer sangramento ou qualquer falta de irrigação sanguínea lá no cérebro. Outra doença cerebral bem comum é a convulsão. Outra é o estado mental alterado, que é por outras doenças cerebrais. Vamos ver uma a uma. O AVE hemorrágico. É uma hemorragia, como a gente tem uma hemorragia externa, é uma hemorragia interna. Então, ela resulta de uma hemorragia no cérebro. Só um pouquinho que tem uma colega que está pedindo para entrar na sala, e daí eu tenho que parar aqui. Obrigada, Nicole. Então, o AVE hemorrágico, ele resulta de uma hemorragia no cérebro. Pode ser um fator de risco, né? Uma hipertensão arterial, a pressão sanguínea muito elevada. Algumas pessoas já têm uma predisposição para um aneurisma cerebral. Vocês lembram o que era um aneurisma? Alguém lembra? Alguém consegue me explicar o que é um aneurisma? É uma dilatação que se forma na parede do cérebro, né? Nos vasos. Muito bem. Qualquer dilatação. Então, a gente tem uma artéria ou um vaso, parecendo com um lápis, uma caneta. Então, todas as nossas artérias e nossas veias, elas têm esse formato cilíndrico e dentro está passando sangue. Se fizer um balão aqui, ó, faz um balão, fica frágil a parede do vaso e aquilo ali fica acumulando sangue. E se a pressão do paciente nosso aumenta, aquele aneurisma rompe, ele rasga e ele sangra. Então, esse sangramento, a hemorragia cerebral, pode se dar ou pela hipertensão mesmo, que os vasos estão todos normais, mas a pressão está muito elevada e ele acaba rompendo o vaso, a parede do vaso, ou porque já existe uma fragilidade. Ah, essa fragilidade ocorre quando? Quando que eu... Enfim. Não sei se vocês viram que na sexta-feira eu acompanho o Globo, o jornal virtual do Globo. E passou lá uma reportagem que uma menina de 18 anos teve neném há 2 meses atrás, e durante a relação sexual com o esposo dela, diz que ela desmaiou e não respondeu mais e morreu. E daí a polícia foi até a casa para ver o que tinha acontecido e tal, levaram ela para o IML. O que ela tinha? Ela já tinha uma fragilidade num vaso cerebral enorme. Então, a pressão dela aumentou por conta da gestação, muitos hormônios e tal, e rompeu, e ela morreu, 18 anos. Então, o aneurisma, ele não tem idade. A gente ouve falar muito mais de aneurisma em paciente mais velho, mas a gente está fazendo exame, está acompanhando e está vendo. Oi, minha internet deu uma travadinha aqui. Então, por isso que a gente consegue saber que o paciente tem aneurisma. Porque a gente não vai pegar um paciente jovem que não tem história nem de dor de cabeça, nem nada, e vai ficar submetendo a ressonância ou a tomografia, né? Então, nas ressonâncias, a gente consegue verificar bem se tem alguma lesão, tipo um aneurisma de aorta. Então, aneurisma, ele pode não ser só no cérebro. O aneurisma, ele é em qualquer vaso. Então, eu acabei falando por ato falho, aneurisma de aorta, mas a gente está falando dos aneurismas cerebrais, né? O aneurisma, ele dá em qualquer vaso. No cérebro, na perna, no tronco, vaso grande, vaso pequeno, nos vasos que saem do coração para o pulmão, nos que vêm do pulmão para o coração. Então, é uma fragilidade das paredes da artéria, então, causando uma dilatação. Essa dilatação que se chama de aneurisma.
Ah, a pessoa tem um aneurisma, vive bem? Vive, você pode nem perceber. Qual que é o problema? Se o aneurisma romper, daí é um problema. Fala, Vanessa. É Vanessa, né? Isso. O aneurisma cerebral, você tem algum sintoma? Ou não? Você pode ter cefaleia, pode, mas não necessariamente. Se eu não me engano, acho que é 20% é silencioso. A pessoa nem percebe nada. Só vai descobrir quando tiver uma lesão ou alguma coisa nesse sentido. Hein, Giovana? Oi? A trombose pode ser considerada um aneurisma também, já que você falou da dilatação dos vasos nos membros inferiores? A trombose, ela ocorre um acidente vascular cerebral por trombose. O que acontece? Sai um trombo ou das pernas ou de qualquer outro lugar, de qualquer outro órgão, e entra no sistema circulatório. A hora que ele entra no sistema circulatório, ele vai parar em algum lugar. Se ele for macição, ele já para no pulmão. Mas se ele for venoso, ele pode ir para o cérebro. E esse trombo acabar obstruindo a passagem de sangue, como se fosse uma bolinha que entope dentro da artéria, e daí não irriga mais aquela parte do cérebro. Eu tô muda, gente? Pamela, não tá me ouvindo? Tá mec. Para mim tá ok. Para mim tá ok também, professora. Pra mim também tá ok, professor. Normal. Aqui Também. Tá normal. Nossa, que delícia, todo mundo falando. Pamela, é o teu aí, querida. Arruma e liga, sai e volta que às vezes dá certo. Então, o aneurisma, ele é a fragilidade da parede. O trombo é quando alguma coisa entope o vaso. Então, são coisas diferentes, mas as duas podem levar a um acidente vascular cerebral. Muito obrigado. Que bom que vocês estão todos ligados. Fiquei feliz agora. 1 ponto para a turma. Boa! E 2 para o Adriano, né? Que ele já tem um linha ver. Tenho que anotar, né? Porque senão... O que acontece, então, no acidente vascular encefálico ou cerebral hemorrágico, que é o vulgo derrame, que a gente conhece como derrame? Ele é a hemorragia do cérebro, ele pode ser causado, então, por alta pressão sanguínea, que é um fator de risco, e algumas pessoas já nascem com predisposição. Gente, nós estamos falando aqui das causas que levam ao sangramento. Isso aqui não é sinal e sintoma de AVC, tá? Nem de AVE. Então, ali são as causas. A gente ainda está nessa parte da explicação do que é. Os sinais e sintomas nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E o que é um AVE isquêmico? Então, o acidente vascular cerebral, ele pode ser tanto hemorrágico, que sangra, quanto isquêmico. Então, agora nós vamos falar do isquêmico. Ele ocorre quando o fluxo sanguíneo para ir de um lugar específico do cérebro, ele interrompe por bloqueio. Como que bloqueou esse vaso? Vamos ver. Trombose, olha lá, um coágulo nas artérias cerebrais. Então, um trombo desloca, vai lá e obstrui. Daí o sangue não consegue mais fluir e dali para frente é que nem uma mangueira de jardim. Eu estou regando meu jardim e eu dobro a mangueira, para de o sangue, certo? E continua aquela pressão até onde eu dobrei. Para de sair água. Então, até ali fica parado, dali para frente não vai mais o sangue. E o embolismo cerebral, que é um embolismo gasoso. Então, a trombose é um coágulo. Então, é uma bola de sangue, uma coagulação do sangue, uma placa de gordura que deslocou e tal. E o embolismo gasoso é por ar.
Eu não sei se vocês já ouviram, daí tem o embolismo gorduroso também. Eu não sei se vocês já ouviram falar assim, que não é para quando a gente está fazendo medicação na veia, fala assim, não deixe ar que mata, não dá para injetar ar que mata. Já ouviram falar isso? Já? Não é qualquer pouquinho de ar, assim. Sim, né? professora. Aquele ar que tem no equipo de soro é pouquinho. Então, tem que ser um volume grande. Como que pode ser que esse volume é grande entre... O José está escrevendo ali, legal, eu gosto. Fica quieto, mamute. Giovanni, só escreve para mim quem que é mamute. Agora consegui ler aqui o chat. Ô, Giovanni, pelo amor de Deus, né, cara? Ô, segura a onda aí, rapaz. Já descobri que é o mamute. Nós temos, então, no AVC isquêmico, que para o fluxo sanguíneo, nós temos, a primeira opção é um trombo, um coágulo de sangue. E depois nós temos duas opções que são embolismos. Embolismo gasoso, que é isso que eu estou explicando para vocês, que é com ar, e o embolismo gorduroso. Como que acontece de ar no cérebro? Quem dá mais? Não é pela veia, não é por aquele do equipo de soro. Repete a pergunta. Como que faz? Então, no AVC isquêmico, nós temos três opções. Uma é o coágulo de sangue, que faz uma trombose. E daí nós temos dois tipos de trombólise gasosa e trombólise gordurosa. Como que se chama embolia gasosa e embolia gordurosa? Como que acontece para entrar esse gás nas artérias? Ou como que acontece para entrar gordura nas artérias? Quem que me ajuda? O ar seria uma fratura, né? E a gordura, os alimentos? Então, como que funciona? Essa gordura, para ela entrar nos vasos, ela acontece por trauma. Gordura? A gordura também. Tanto por grandes vasos que rompem, quando a gente faz hemorragia, por exemplo, uma fratura de fêmur. 15 dias depois, a pessoa está se recuperando da fratura de fêmur, chega no hospital com dispneia, sudoreico, com hipóxia. Pode ser que a gordura que estava solta no osso, na hora do trauma, pegue carona na femoral e vá parar lá no cérebro ou no pulmão. Então, a embolia gasosa ou gordurosa, ela ocorre depois de trauma. Outra situação em que ocorre essa embolia gasosa, em pós-operatório de lipoaspiração, o médico está tirando lá com a cânula, está tirando a gordura debaixo da pele, acaba pegando um vaso calibroso e a gordura entra por ali e ela vai correr, ela vai fazer o circuito que o sangue faz, né? Então, as embolias gordurosa e gasosa podem acontecer depois de trauma. E o coágulo, que é o primeiro lá, são 3 causas, né? A primeira, que é o coágulo sanguíneo, ela ocorre, daí sim, por alimentos no decorrer da vida, fator de coagulação, a pessoa já é hipertensa, por isso que depois de certa idade as pessoas têm que tomar AS infantil, que daí ele não deixa agregar as plaquetas, e daí flui melhor esse sangue, não é que afina o sangue, é que deixa de formar o coágulo. Então, o isquêmico, ele tem mais causas, e nós, socorristas, temos mais chance de salvar e de atender um paciente que ele tenha qualidade de vida no pós-procedimento de um AVC isquêmico. Por quê? Porque a gente tem tempo para agir. Então, o que acontece? Parou de fluir sangue numa parte do cérebro da pessoa. Daí a boca entorta, o olho cai, fica sem movimento de um lado, fica sem força daquele lado,
vai abraçar, aquele braço cai, né? E você pede para a pessoa conversar com você, a boca dela está bem torta, mas de um lado só. Então, que a gente fala, a rima bucal está desviada, né? Esse paciente, se ele chegar num hospital de referência, desde a hora que aconteceu a situação, até ele chegar dentro de um hospital de referência, que aqui em Curitiba e região metropolitana é o Angelina Caron, o Hospital do Rocio em Campo Largo e o Hospital de Clínicas aqui no centro, para ele fazer a medicação, ele tem grande chance de recuperar. Que medicação é essa? Se é um trombo, seja embolia gordurosa, seja um coágulo de sangue, seja como for, a medicação que a gente vai fazer é um trombolítico. Este trombolítico vai entrar pela minha veia, vai chegar lá, vai encontrar com esse trombo e vai desmanchar esse trombo. Então, Mas daí tem a janela também, né, prof? trombolítico, qual é a janela? 4h30 do início do sintoma. Então, geralmente, quando vai com a ambulância, a gente tem 2 horas para levar esse paciente. Por quê? Porque até acontecer, até a família chamar, ou até levar numa UPA, até a UPA examinar, até acionar o serviço, até a gente ligar, conseguir vaga, o tempo total para a gente poder fazer a medicação são 4h30. Ah, tem mais alguma situação que a gente não pode fazer a medicação? Sim. Se a glicemia do paciente estiver acima de 250, também não pode. Lembram lá na primeira aula que eu falei que tem 2 situações de hiperglicemia? Quando está acima de 250, lembram? E quando os pacientes fazem aquela hiperosmolaridade, que está acima de 600, então, acima de 250 miligramas por decilitro de glicemia capilar, o paciente também não pode fazer. Mais de 90 anos, também não pode fazer. Se usa alguma medicação, alguns tipos de medicação bem pontuais, não pode fazer. Por isso que quando a gente vai pegar esse paciente, que a gente avalia o paciente, ele está com enfraquecimento de um lado do corpo, ele está com a perna e com o braço que não movimenta, ou a família, ou você está visualizando que ele teve liberação de esfíncter, ou seja, fez xixi ou fez cocô na calça. Então, liberação de esfíncter, desvio de rima, não estava assim antes, ficou assim de uma hora para outra. A família viu a hora que isso aconteceu, então a gente conta 4h30. Outra situação que a Gabriela falou da janela. Eu estou dormindo lá de tarde e acordo às 7 horas da noite e vejo alguém nessa assim. Eu posso contar a última vez que eu vi essa pessoa bem. Então, a última vez foi às 3 da tarde, quando eu estava acordada. Então, a janela do paciente vai contar da última vez que alguém viu ele bem. Por isso que é importante, quando vocês fazem o X, A, B, C, D e E, e daí vão para a abordagem secundária, fazem o SAMPLA, pegam todas as informações do SAMPLA, se usa medicação, se não usa, se já teve alguma situação recorrente antes, porque todas essas informações vão fazer extrema diferença no caso clínico. Porque para a gente atender o trauma, fratura de fêmur, fratura de pelve, um ferimento corto-contuso, tudo isso é sempre igual. Mas os pacientes clínicos, se a gente percebe alguma coisa diferente no paciente de um AVC, a gente é a diferença entre a qualidade de vida dele ou não. Ou ele ficar com aquele lado afetado por toda a vida, ou ele se recuperar. Então, sempre através da regulação de urgência, que é o telefone 192, e passar essas situações. Eu não estou trabalhando, mas eu estou na minha escola e eu presenciei isso. O que é que eu vou fazer? Vou ligar para o 192 e vou explicar exatamente o que aconteceu. Eu não lembro os termos técnicos. Não interessa os termos técnicos. Se o médico conseguir entender o que vocês estão falando, que vocês presenciaram, que a pessoa estava bem,
e que no momento seguinte ela entortou a boca, começou a falar enrolado, então isso sim é um sinal e sintoma que a pessoa está tendo um AVC, né? Quando eu começo a avaliar essa pessoa, uma pupila diferente da outra, né? Que alguém lembra esse nome? Uma pupila diferente da outra? Anisocórica. Muito bem. Se o paciente está com uma anisocoria, isso também é um sinal de um acidente vascular cerebral. E tudo isso é importante de eu relatar a hora que eu estiver conversando sobre isso. Olha lá que bonita essa anisocoria do olho azul, dá para ver bem direitinho. Está todo mundo vendo? Sim. Então, esta aqui é um exemplo de anisocoria. Essa paciente... Oi? E eu não falo mais nada. Por quê? O Giovanni mandou eu ficar quieto. Que dor. É bom que ele obedece, né, Ângela? Pois é, você viu como que eu sofro? Isso! Então, relembrando, AVE isquêmico. O hemorrágico é fácil, sangrou a cabeça. O isquêmico, o fluxo para. Ele pode parar geralmente por 3 situações. Um trombo, que é um coágulo, ou por embolismo. O embolismo pode ser gasoso ou gorduroso. Gasoso e gorduroso por trauma, geralmente. Ou por algumas outras doenças, mas são bem específicas. E trombose, o coágulo nas artérias cerebrais. Então, aqui a gente tem um desenho, por exemplo, um coágulo pode se originar no problema de uma válvula cardíaca. E daí ela foi lá para o cérebro, entupiu aquela passagem sanguínea, e daí aquela parte onde está pintadinha ali, vai ficar sem fluxo sanguíneo. E ocorrendo a lesão nessa área que vocês estão vendo que está desenhadinha ali, que é uma área toda pintadinha, parece uma mora. É cardioembólico, relacionado a cardiopatias. Por exemplo, fibrilação atrial ou infarto agudo do miocárdio. A embolia cerebral ali, ó, a artéria intracerebelar está com uma embolia. Essa embolia causada por um coágulo. Aqui ainda um coágulo sanguíneo. Como que fica a imagem? Então, são 2 situações. Quando sangra e quando falta sangue, certo? Então, a gente viu 2 tipos. O acidente vascular cerebral hemorrágico e o acidente vascular cerebral isquêmico. Isquêmico, falta sangue. Hemorrágico, transborda de sangue. Eu já vou mostrar a diferença numa outra imagem para vocês. Ateroembólico é típico de paciente hipertenso. Então, tem uma placa com gordura na parede da artéria, né, que é uma aterosclerose, desprende e daí vai lá e obstrui o vaso no cérebro. Então, essa imagem C que vocês têm aqui são as placas de gordura. Essas placas de gordura no hipertenso, ela pode descolar e subir lá para o cérebro. E daí ela bloqueia o fluxo sanguíneo e o paciente daí fica com uma embolia gordurosa. Pode ser por hipertensão, que é uma doença específica, ou pode ser por trauma também. A oclusão de carótida. Mesma coisa no desenho esquemático. Alguém já ouviu falar que tem que fazer ecodoppler de carótida?
Ecodoppler de carótida é o quê? Tem gente que já fez aí. Vai fazer o exame aqui do pescoço, das carótidas, para ver se as carótidas têm placas de gordura. Porque às vezes está tudo bem, o cérebro está bem, o coração está bem, e tem gordura justamente nas artérias carótidas. E que daí o paciente é hipertenso, essas placas podem descolar, e daí vão lá para o cérebro e obstruem. Olha ali a escala de Cincinnati com o rostinho torto. São os itens que a gente vai avaliar para saber se o paciente está com risco de ter um acidente vascular encefálico ou um acidente vascular cerebral, que se chama escala de Cincinnati. Se tiver um desses sinais, 72% de chance de ter um acidente vascular. Então, a fala está normal. Se os sons são incompreensíveis ou confusos. A pessoa falava normal até agora, de repente, começa a enrolar a língua e não consegue falar. Já tem um ponto ali, é uma chance de ter AVC. A face fica assimétrica, ou um lado do rosto fica inclinado, então a boca desce. E os braços, eles não se movem igualmente. A forma mais fácil de ver isso é através de um abraço. Então, se eu perguntar para vocês assim, me diga um sinal, esses são sinais, tem sinais e sintomas, mas me diga um sinal de um AVE. Fala normal, face assimétrica, ou desvio da rima, que é quando a boca está torta, ou não consegue abraçar, os braços não se movem igualmente. Todas essas são sinais de um AVC, ou de um AVE, sinais. Lembrem, sinais e sintomas. Sinal é tudo aquilo que eu posso ver ou medir. Isso são sinais. E sintomas é tudo aquilo que o paciente fala para mim que ele sente. Então, sinto que te amo. Isso é um sintoma. E está grave ainda. Sinal. Eu estou vendo. Eu estou vendo e eu estou medindo ou verificando. Então, todas essas aqui são da escala de Cincinnati. Então, primeiro sinal, uns desses sinais presentes já tem 72% de TAVE. 3 sinais presentes. A fala está normal, a face está assimétrica e os braços não se movem igualmente. 85% de chance de ter um AVE. Então, vamos lá, vamos falar da escala de Cincinnati para começar a identificar. Como que eu sei que a pessoa ela está com o rosto torto? Eu tenho que pedir para ela sorrir, né? Se ela sorrir, ou eu vou saber se a rima da boca dela ou se a face tá ok. No item 1. 2, levanta os braços ou dê um abraço. Ela tem que levantar os 2 braços iguais, não levantar um braço e o outro ficar para trás, ou levantar um mais rápido que o outro. E pronuncie uma frase simples e coerente. Por exemplo, hoje o dia está ensolarado. Se a pessoa tiver com a fala atrapalhada, ela não vai conseguir falar isso aqui. Esse teste, ele identifica, ele permite que os leigos... Ele permite que os leigos consigam fazer essa identificação. Então, a gente tem outra forma de fazer a escala de Cincinnati. Ai, que legal, a Vanessa lembrou. Que é através do SAMU, que foi aquilo que a Silvia ensinou para nós na live. Então, SAMU, S, sorria. A,
do sa, abrace. M, da música, ou seja, de falar uma mensagem. E se esses três estiverem comprometidos, 85% de chance de ser um AVC, um AVE, corre, né? Ou U é urgência. Então, SAMU, sorriso, abraço, o M é de mensagem ou música, então fala, e U de urgência, ou se os três estiverem comprometidos. Então, se eu perguntar assim para vocês, me digam um sinal que o paciente teve um AVC. Não conseguiu sorrir, está com a fala comprometida, os braços não se movimentaram, o rosto, né, a face, tudo isso são sinais. Lembrando que sinal é tudo aquilo que eu posso ver ou que eu posso medir. E sintoma é tudo que o paciente relata para mim. A gente não consegue ver dor no paciente. Ele vai relatar para mim que está com dor. Tô com... Tá queimando o meu estômago, né? Essa queimação dele, eu não estou vendo. Ele vai entrar ali nos sintomas, né? O que o paciente sente? Náusea. Eu posso ver que o paciente está vomitando, mas eu não posso ver que ele está com náusea. Não sei que ele tem que fazer assim, né? Mas, se não, todos esses são sintomas. Continuando aqui nossa apresentação, eu vou contar para a Silvia, Vanessa, que você lembrou do SAMU, ela vai ficar super feliz. O sonho dela é que todo mundo saiba identificar quando o paciente está tendo um AVC, principalmente um isquêmico, que daí dá tempo de... A chance da gente salvar esses pacientes é bem maior, né? Simulação de AVE. Quando que parece que é, mas não é? Então, uma hipoglicemia, quando o paciente está com o nível de glicose sanguíneo dele muito baixo, parece que ele teve parece que é um AVC ou um AVE. Por quê? Porque ele fica letárgico, a fala dele fica enrolada, ele pode tá mole, então ele não consegue dar o abraço, então pode parecer um AVE, mas não é. Quando o paciente volta de uma convulsão, a convulsão é uma descarga elétrica muito grande no cérebro e faz com que o corpo todo se chacoalhe. Então, quando o paciente volta de uma convulsão, ele geralmente está de ressaca, cansado, com o corpo dolorido. Então, nesse pós-convulsão, ele pode parecer que teve um AVC, mas ele recupera espontaneamente. E numa hemorragia subdural ou epidural. Vocês estão vendo ali no nosso desenho que nós temos um cérebro, o crânio, a pele, e tem uma bolsa de sangue. Não é dentro do cérebro, não sangrou dentro do cérebro. Sangrou embaixo da dura mater, então embaixo da partezinha azul. Está comprimindo o cérebro, isso pode acontecer por pancada, então isso é uma hemorragia subdural. Pronto. Oi? Fala, Camila. Me ligaram aqui e eu não consegui escutar o que você falou. Você poderia repetir, por favor? A parte da hemorragia subdural? Do começo que você começou a falar do desenho, eu perdi essa parte. Obrigada. De nada. Então, nesse slide aqui, a gente está vendo como que pode ocorrer uma simulação do acidente vascular cerebral, que parece, mas não é um acidente vascular cerebral ou encefálico. Então, quando o paciente tem diabetes, fez uma hipoglicemia, e daí ele está recuperando da hipoglicemia, que ele ainda está confuso, com a fala enrolada, antes da gente fazer a glicose nele, ele fica confuso
com a fala enrolada e ele não tem força de dar um abraço, a gente, na escala lá de Cincinnati, na avaliação de Cincinnati, a gente já vê que pode se encaixar como um acidente vascular cerebral, mas na verdade não é, né? Ele vai recuperar espontaneamente. Quando o paciente tem uma convulsão, que é aquela descarga elétrica intensa no cérebro, e ele está se recuperando ainda dessa descarga elétrica, porque os pacientes pós-convulsão ficam com ressaca, também pode parecer que é um acidente vascular cerebral, mas não é também. Então, isso é só dar um tempo para o paciente que ele recupera. E outras situações que fazem confusão mental, faz distúrbio na fala e faz distúrbio nos membros superiores ou inferiores, são esses sangramentos. Então, observem bem o desenho, que o cérebro, nas duas imagens, ele está esmagado. Então, está causando alguma coisa ali, ele está esmagado. Mas o cérebro em si, ele não sangrou. O que sangrou? Embaixo dessa camadinha azul, que é a dura mater, então, uma hemorragia subdural. Então, bateu a cabeça, estourou um vaso e sangrou ali. Ou, no desenho da direita, entre a parte óssea e a parte da dura mater, que é essa parte azul, que a gente chama de sangramento epidural. Então, o da direita é um sangramento epidural e o da esquerda um sangramento subdural. Quando que acontece isso? Quando a gente bate a cabeça, mas na hora não aconteceu nada, recuperou e tal, e depois de uns dias começa a ficar confuso, com a fala enrolada, não consegue mais abraçar alguém. Qual que é o tratamento para isso aqui? Vai ter que fazer um buraco ali na cabeça e drenar esse sangue. É esse o tratamento. São duas situações que vocês vão perceber que as pessoas tratam como acidente vascular cerebral, mas ele não é tão grave quanto um acidente vascular cerebral. Por quê? Porque é entre o cérebro e uma outra estrutura. E essa da direita é entre a subdural e a parte óssea. Esses sangramentos, então, são comuns em tardios, 15 dias, 16 dias depois do acidente, continua sangrando e tem tratamento. Essas hemorragias têm tratamento, esmaga o cérebro ali, depois faz um edema, mas drena e resolve. E quando sangra o cérebro, é mais difícil de recuperar. Entenderam a diferença de um e de outro? Entendeu, Leocir? Faz sim para mim, se entendeu. Beleza. Vou fazer essa só para o Leocir, só para o Adriano, que falaram que sabem. Edson, sabe? Entendeu? Nem me ouviu. Ah, ouviu. O Carlão está sentado lá, tipo na feira. Né, Carlão? Acidente isquêmico transitório. Vocês já ouviram falar do AIT, né? Ah, é um mini AVE. O que é um AIT? Vai obstruir esse vaso, mas por um período de tempo o próprio organismo libera aquela passagem com o coágulo. Então, como eu falei da mangueira de jardim, aquele vaso ficou obstruído um tempo e sozinho voltou o fluxo. Então, os sintomas desaparecem em 24 horas, às vezes menos. Todo acidente isquêmico pode ser transitório, pode ser hemorrágico, ou pode ser isquêmico, ele é uma emergência, todo, tá? Porque a gente não tem como saber o que é um, o que é outro. A gente só consegue ver os sinais. Então, o sinal está me dizendo alguma coisa. E, daí vocês pensam assim, se fosse a Alfa, se fosse uma equipe com médico. Não, a equipe com Alfa fica com mais medo ainda, corre mais rápido ainda para o hospital.
Porque a gente sabe que precisa de um exame para fazer um diagnóstico, né? Então, e o AIT pode ser um sinal que vai acontecer um acidente vascular cerebral maior. Então, todos os pacientes, AIT, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, todos eles precisam do neuroclínico ou do neurocirurgião. Ah, passou, fiquei mal 2 horas, fiquei sem, com a boca torta, formigou toda a cara, não sei o quê. Passou e não vou no médico, porque melhorei sozinho. Tem que ir, porque pode sim evoluir para uma outra situação maior. Aqui é um desenho esquemático de um AVC hemorrágico, quando acontece um sangramento no cérebro. A gente vê a imagem do vaso sendo rompido e dele sangrando dentro do corpo cerebral. O AVCH, que a gente fala, acidente vascular cerebral hemorrágico, ele pode ser um HSA, um HIP, que é uma hemorragia meníngea, porque rompeu um aneurisma, ou por um hematoma intraparaquimentoso hipertensivo. A pressão do paciente sobe muito e o parênquima cerebral fica cheio de sangue. Tudo isso é importante para vocês saberem como cultura, sim. Mas para nós, no socorro, a gente tem que identificar os sinais e sintomas do AVC, seja ele temporário, seja ele hemorrágico, seja ele isquêmico. A gente tem que identificar que algo não vai bem no cérebro do paciente. Então, a hemorragia excessiva no cérebro, sangrou demais o cérebro, o paciente começa a ter problema respiratório, o coração acelera e a respiração diminui. Geralmente, a pressão sanguínea está alta, então o paciente está com hipertensão. E esse sangramento excessivo também faz um outro sinal que eu mostrei para vocês naquela imagem, que o Ayrton falou o nome, né? Que quando as pupilas estão diferentes, eu falo que elas estão anisocóricas. Anisocóricas. Então, quando sangrou demais o cérebro, pode mudar a reatividade e o tamanho da pupila. Então, formando uma anisocoria. Qual que é a decisão do transporte? Então, dentro daquele tempo da janela que a Gabriela bem falou com a gente, o trombolítico, ele reverte totalmente os sintomas do AVC isquêmico se administrado até 4h30 do início da crise. Então, qual que é a orientação? Fique o mínimo de tempo na cena. Você tem que transportar esse paciente rápido. O que já aconteceu comigo em trabalho? A gente ligar, a gente conseguir fazer esse diagnóstico na chegada na residência. O Leodemir tinha caído. Será que acabou a bateria? Oi, Leodemir. Então, o que acontece? Oi? Não está aparecendo. Só não está aparecendo a imagem. Ah, entendi. Ai, que legal. Depois a Gabriela conta pra gente na história lá do avô dela. O que aconteceu? A gente chegou na casa do paciente, a gente fez o diagnóstico na chegada, já arrumamos o paciente na maca, oferecemos oxigênio, fizemos primeiro nossa segurança da equipe, segurança de cena, X, A, B, C, D e E, SAMPLO, abordagem secundária. Depois de tudo isso, enquanto o médico preenchia a RAS, eu fiz contato com a regulação. A gente estava lá no sítio cercado, então de lá a gente podia pegar o contorno ou para ir para o Rossio, ou pegar a linha verde para ir para o Caron e para o HC. Mas não adiantava a gente deslocar, porque ele podia mandar para qualquer lugar. E nós ficamos parados na casa até conseguir uma vaga 50 minutos. Desesperador. O paciente era totalmente rígido, não tinha nenhum comprometimento até então,
e a gente sabia que aquilo ia fazer diferença na vida dele. E eu estava apostando que a vaga ia sair lá na Angelina Caron, porque a gente já tinha levado 3 pacientes aquela noite, só a Alfa 4 já tinha levado 3 pacientes para o Rossio. E eu ainda falei assim para o socorrista, eu falei assim, vamos indo lá pela linha verde em direção ao HC e ao Caron, porque não vai sair outra vaga para o Rossio. E eles falaram, não, vamos ficar aqui, que é o melhor. Foi a sorte, porque a vaga saiu lá no Rossio mesmo. Então, tem situações que a gente acaba na prática, assim, não tendo a resolutividade que a gente tem na teoria, né? Infelizmente. Gabriela, quer compartilhar com a gente o que aconteceu com o teu avô? Vou compartilhar. Em abril do ano passado, dia 4 de abril, vai fazer um ano esse ano, minha mãe... A gente estava no início do Covid aqui, estava todo mundo muito assustado, e até então nós não estávamos indo para casa ver os meus avós, e eu ainda não estava trabalhando na área. Minha mãe foi fazer mercado para os meus avós, minha avó me liga, o vô não tá bem. Eu falei, o que ele tá sentindo? Ele tá bem louco. Eu falei assim, como assim, vó, bem louco? Ele tá bem louco. Eu falei, tá bom, tô indo aí. Eu, dentro do Uber, minha mãe me liga pro SAMU, já chorando. E eu sem entender, né, nada. Cheguei, a minha casa, a casa da minha avó, dá uns 5 minutos, 10 no máximo. Cheguei lá, o SAMU chegou junto comigo, subimos. Quando eu subi, meu vô rebaixado, total. Rebaixado, convulsionou, só que foi tudo muito rápido, para nós demorou, mas foi tudo muito rápido. Aí fomos pro UPA Boqueirão. Nisso, eu e meu padrasto somos da área. Minha mãe, minha família entende um pouco. A gente tava, meu Deus, foi um aneurisma ou foi um AVC? Chegamos na UPA do Boqueirão, não sei se você conhece a Suzana Rabelo, enfermeira. Foi minha professora. Conseguimos entrar, eu consegui entrar e vi tudo, vi a parte da intubação, vi tudo e os médicos debatendo. O médico falou para mim, graças a Deus que vocês chegaram a tempo, tá na janela. Então, assim, por isso que eu bato o pé e falo, nossa, qualquer coisa de diferente, corre. Corre, porque é muito importante. Aí conseguimos estabilizar ele e daí transferimos ele lá pro Onyx. Mas graças a Deus, hoje vai fazer, né, daqui uns dias, um ano, bem, sem sequela nenhuma, andando, falando, assim, ó, saiu do hospital, graças a Deus, 100%. Mas igual os médicos falaram, a janela foi o mais importante. E você veja, né, se não chega a tempo para entubar e para ter todo esse controle, essa estabilização na UPA, também Foi não adiantaria tudo estar na janela, né? Não Foi adiantaria tudo na estar na janela. E o resgate dele, do prédio até descer, o meu avô não coube, a maca não cabia dentro do elevador. Então, como ele estava totalmente inconsciente, convulsionando, gente, eu achei assim, ó, eles fizeram um trabalho muito rápido, que fizeram tipo um coxinho e pediram para os meus tios ajudar pra gente conseguir pôr meu avô no elevador, porque senão não ia ter jeito. A gente faz rede de balanço, coberta. Assim, eu fiquei tão nervosa que eu só falava assim pro socorrista, quanto tá a saturação dele? Eu só lembro disso. Você estava preocupada por conta do Covid, né? Eu só lembro disso, assim, e daí depois que eu sentei, você entrava pelo lado direito e já tinha essa linha da emergência. Aí a Suzana tava lá, né, que era minha professora, ela falou, calma, senta, quer ver? Consegui ver tudo, daí foi me acalmando, assim. Ai, que bom. E que bom que ele tá bem, né? Graças a Deus. Legal, obrigada. Então, vocês viram que além dos sinais que a gente já viu, o paciente também pode convulsionar. Ele pode ter outras coisas outros sinais que a gente nem citou aqui, mas vamos indo na apresentação, vamos abordar todos eles. Então, a decisão do transporte, né? Olha ali o tempo de janela, o tempo que a gente consegue a partir do início da crise. A Gabriela falou que que a avó dele relatou assim, ele está bem louco aqui.
ele devia estar confuso, e na chegada dela ele já tinha perdido até o sentido, né? Foi uma questão de 10 minutos, professora. Assim, minha mãe foi lá, pegou um cartão e desceu no Mufato ali do Hour, que dá uns 5 minutinhos. Nisso a minha avó já me ligou porque não conseguia falar com a minha mãe. Então, a gente observar tudo isso, né? E o tempo é muito rápido da evolução da doença. Então, ficar o mínimo tempo na cena. Pega o paciente e já leva para o recurso, que foi o que aconteceu também. Então, para o transporte, por que a gente faz a opção de transportar o paciente de lado? Então, são duas situações. Ou a gente transporta ele do lado bom para baixo e o lado ruim para cima, o lado comprometido, até para a hora que a gente chegar lá na UPA poder avaliar. Caso o paciente vomite, não tem risco de broncoaspirar, ou leva o paciente em decúbito dorsal com a cabeceira elevada. Essa forma é a forma mais correta de transportar paciente. Então, por quê? Porque assim, se ele vomitar, não vai ter comprometimento nem o risco dele broncoaspirar, e se ele tiver nesse decúbito, que é o decúbito lateral esquerdo, e tiver dentro da ambulância, ele fica virado para mim. Qual que é o problema? Se o AVC for do outro lado, for o lado contrário, ele vai de frente para a parede da ambulância. E daí fica bem difícil da gente avaliar. Então, na dúvida, se não puder fazer esse contralateral, decúbito dorsal mesmo. Olha aqui os tratamentos, né? Se o paciente estiver agitado ou com o nível de consciência rebaixado, se tiver uma equipe alfa, ceda e faz a intubação. Se não, transporta o mais rápido possível para o recurso que você tiver. O paciente tem que ser avaliado com uma tomografia de crânio, uma tomografia computadorizada. E daí, administra o trombolítico rapidamente, se foi confirmado. Essa parte branca aqui, ó, que está faltando, toda essa massa branca ali, está faltando sangue. Quando a gente vê que tem uma mancha mais escura, mais opaca na imagem da tomografia de crânio, é onde tem sangue, onde tem o líquido. Então, aqui no meio, vocês estão vendo que é um formato de parece um útero aqui, essa parte escura, onde tem as meninges. Então, o líquido aqui está preto. Então, onde tem líquido, vai estar escuro. Onde está branco, faltou o sangue. Então, o AIT, que é o acidente transitório, ele melhora sozinho. O acidente vascular isquêmico, que faltou sangue, que são aquelas situações dos trombos, dos coágulos, você tem que usar o trombolítico em até 4 horas e meia. E o acidente vascular cerebral hemorrágico, quando sangra, tem que fazer cirurgia. Por quê? Porque eu tenho que drenar esse sangue do cérebro. Tanto nessa situação do acidente vascular cerebral hemorrágico, ou naquelas outras duas situações que eu falei que simulam um acidente vascular, mas é um sangramento ou subdural ou epidural. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês lembrarem. E são situações que parecem um AVE, mas não é. Que são essas duas imagens. Isso são hemorragia subdural ou epidural. Também precisa de cirurgia. Mas para vocês entenderem que está apertando o cérebro, não sangrou o cérebro em si. Tudo
tudo precisa de cirurgia, mas só para vocês saberem que existe essa diferença. Então, a decisão do transporte é extremamente importante. Aqui a gente está vendo uma mancha de um acidente vascular isquêmico, que faltou sangue naquela parte ali. Qual que é o tratamento da emergência para acidente vascular? O AIT, melhora sozinho. O acidente vascular isquêmico precisa do trombolítico. A hora aqui, a janela de 4h30 desde o início do sintoma. E o acidente vascular hemorrágico precisa de cirurgia. Então, olha ali, o isquêmico versus o hemorrágico. Quando falta e quando sobra sangue. Convulsão. A crise convulsiva generalizada. Vocês lembram que foi falado naquela live, que até a Silvia falou, que é horrível quando a gente vê uma convulsão, uma crise convulsiva, porque o paciente se bate inteiro, ele baba, às vezes ele morde a língua. Então, a convulsão também é um problema que a gente aborda, que o socorrista tem a sua ação, né? O que a gente pode fazer se tem alguém convulsionando? Põe alguma coisa na boca do paciente? Não, né? Só vai proteger a cabeça. Isso mesmo. Se a gente inventa de colocar o dedo, o paciente pode arrancar o dedo da gente. Pode engolir ainda, o que é pior, né? Ainda a gente obstrui a via aérea do nosso paciente. A gente tem que proteger esse paciente, lateraliza esse paciente, você pode proteger a cabeça para ele não bater no chão, afasta móveis, se tiver na rua, tiver coisa por perto, proteger para que ele tenha essa convulsão, essa descarga elétrica e ele recupere. Existem pacientes que recuperam rapidamente da convulsão e tem pacientes que ficam bastante tempo numa crise convulsiva, passando de 30 minutos. A partir de 5 minutos de convulsão, começa a fazer lesão cerebral. Por quê? Porque o paciente, enquanto ele está na crise convulsiva, que ele está se contorcendo lá, ele até dobra o pescoço, às vezes faz rigidez, e ele faz uma flexão do corpo muito grande, ele pode ficar sem oxigênio. Então, porque é difícil mesmo dele conseguir respirar. Então, a partir de 5 minutos de convulsão, ele já vai fazendo lesão cerebral. Nós vamos perdendo neurônio com o passar do tempo, né? Mas os pacientes, quando convulsionam, eles perdem muitos neurônios, cada crise convulsiva. Por isso é importante a importância da gente tratar quem tem crise convulsiva recorrente, existem medicações para controlar isso, e até você descobre a causa, né, da convulsão. Então, o que a gente faz? Minha segurança da minha equipe, segurança da cena. Eu vou fazer o X, A, B, C, D e E. Então, eu vou ver se não tem um sangramento, eu vou fazer nesse momento, eu não preciso fazer um controle cervical, preciso fazer uma proteção, né? Se eu não consigo visualizar a via aérea, eu espero 1 minutinho ali. A maioria das crises passa muito rápido. Então, lateralizo o meu paciente, espero passar a crise, visualizo via aérea, vejo ver, ouvir e sentir se ele está respirando, e assim sucessivamente, tá? Fazendo sempre na ordem X, A, B, C, vou ver a circulação, vou ver o estado neurológico dele, e depois, se houver necessidade, vou expor a vítima. Eu consigo avaliar o estado neurológico lá do D, do nosso XABCD, e eu consigo avaliar o estado neurológico de alguém que está se movimentando no meio de uma crise convulsiva? Não consigo, né? Então, eu preciso que esse paciente
pare de se contorcer, que essa descarga cerebral pare, para que eu possa fazer essa avaliação. Até de vias aéreas, porque como que eu vou avaliar se o paciente está com vias aéreas pérvias ou não durante essa crise. Então, a convulsão é outra emergência neurológica. Então, a gente tem os acidentes vasculares cerebrais, e daí, na sequência, a gente tem a crise convulsiva. Ela pode ser ou crise generalizada ou uma crise de ausência. O que é uma crise generalizada? O paciente fica inconsciente e ele contrai todos os músculos do corpo e dura alguns minutos. Então, essa é uma crise generalizada. O corpo inteiro do paciente entra em colapso, tá? E uma crise convulsiva de ausência é um lapso de atenção. Parece que a pessoa dá uma desligada e volta. Gente, não é aquelas coisas que às vezes a gente está em Nárnia, sabe? Que o planeta Terra chama e a pessoa está lá desligada do mundo. Não. Crise convulsiva de ausência é uma patologia e ela é um lapso de atenção. A pessoa dá aquela convulsionada e volta. Quero passar aqui um filminho para vocês. Só quero, não vou conseguir passar. Depois eu baixo o filme e mando para vocês no celular. É um videozinho de uma crise convulsiva, para vocês não terem dúvidas de crise convulsiva. Eu acho que todo mundo já presenciou, já conseguiu visualizar uma crise convulsiva ou uma crise de ausência. Eu tenho aqui os 2 vídeos, eles não vão passar aqui no Google Meet. Eu deveria ter baixado ele antes para passar para vocês, ele não vai passar aqui. Depois eu mando tanto da crise convulsiva quanto a crise de ausência. Não é ausência de estar em Nárnia, tá? É uma crise de ausência, uma patologia. Quais são os sinais e sintomas de convulsões? Lembrando, sinal é tudo aquilo que eu posso ver e sintoma é tudo aquilo que o paciente pode relatar para mim. Uma convulsão pode ocorrer de um lado do corpo e progredir para uma convulsão generalizada. Ou seja, a pessoa começa só com um lado do corpo, faz contração e, de repente, está o corpo todo dentro daquela convulsão. Geralmente, de 3 a 5 minutos. E quando a pessoa volta, eu sempre falo, o paciente volta de ressaca. Se chama período pós-ictal. O que é pós-ictal? É após o ictus. O que é o ictus? Ictus é o momento em que acontece ou a crise convulsiva ou o AVC. Então, esse é o ictus. Então, depois do ictus, depois que aconteceu ou o AVC ou a crise convulsiva, o paciente entra num período que a gente fala, está em período pós-ictal. Já passou a crise e o paciente está se recuperando ali. Ele fica de ressaca mesmo, fica com uma dor muito grande no corpo, porque você pensa, é uma atividade muscular muito intensa, como se tivesse feito muita academia, assim, horas sem parar, naqueles 3 a 5 minutos. Então, há um desgaste grande do corpo. Se vocês lembrarem lá da aula de anatomia, que os músculos primeiro consomem a energia aeróbica e depois a anaeróbica. E quando começa a consumir a energia anaeróbica, que não depende de oxigênio, cria o ácido lático. E o ácido lático fica acumulado nos músculos e causa dor. Por isso que o músculo dói. Quando a pessoa tem a convulsão, que ela faz aquela contração intensa dos músculos, usa, além do oxigênio circulante, usa também a energia anaeróbica
e daí derrama dentro dos músculos ácido lático. Quando a pessoa volta de convulsão, ela volta extremamente dolorida. Então, as convulsões são recorrentes em vários minutos, são conhecidas como mal epilético. O que é? Quando a pessoa não fica só de 3 a 5 minutos, fica 30, 40, 50, ou tem um período de convulsão, passa. Tem outro período, passa. Tem outro período e passa. Então, isso é o mal epilético, ou epilepsia. Antigamente, não muito antigo assim, uns 40 anos atrás, era bem comum as pessoas terem epilepsia, não tratarem, ser difícil de tratamento. Hoje em dia, com o recurso químico que a gente tem várias medicações para entrar com essas patologias e os pacientes daí não sofrem tanto. Com certeza existe um sofrimento associado à doença, mas hoje em dia consegue-se tratar 98% desses casos. Quais são as causas da convulsão? Ou o paciente já nasce com algum problema congênito, né? Que a gente chama das epilepsias. Paciente que convulsiona por febre alta, por isso que criança, a gente quando está com febre, a gente tem que enfiar embaixo do chuveiro rapidinho, porque o risco deles convulsionarem é muito grande. Um tumor no cérebro pode causar também uma convulsão. As desordens metabólicas, tanto que a gente falou lá no começo, que pode simular um AVC, uma hipoglicemia pode simular um AVC, ou uma hipertensão arterial. Desordens químicas, veneno, drogas, mudança brusca de temperatura pode causar convulsão. Vocês pensem, né? O paciente está dentro de um ambiente bem gelado, sai num ambiente super quente, ou ao contrário, faz um choque térmico e acaba convulsionando, porque o cérebro vai deitar a pessoa, vai fazer essa pessoa desmaiar, para que não comprometa os outros órgãos vitais, né? Como que a gente reconhece uma convulsão? Qual que é o sinal e sintoma de uma convulsão? Contração muscular, o paciente fica cianótico, a respiração dele fica anormal, ele pode ter ferimentos na cabeça porque ele está se debatendo, perda do controle da bexiga urinária, ou seja, liberação do esfíncter urinário, contrações musculares severas, e no estágio pós-convulsão, inconsciência, respiração profunda e difícil. Estágio pós-convulsão é o pós-ictal. No estado pós-convulsão, então, a vítima tem a respiração difícil, ela pode ficar com hemiparesia, metade do corpo fica débil, né? Ela não consegue movimentar metade do corpo, logo após que tem a convulsão. Mas isso tudo recupera, se for só uma convulsão. A gente tem que pensar em algumas outras condições, né? Principalmente em paciente idoso, que convulsiona, que a gente pode pensar, putz, está tendo um AVC. Infecção urinária, septicemia ou infecção urinária em idoso, pode causar tanta coisa e evoluir rapidamente para a morte. As hipoglicemias, que a gente já tinha falado, né? E quais são as nossas intervenções? Durante a convulsão, é bem difícil transportar esse paciente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar o XABCD enquanto espera a convulsão passar. Por quê? Eu tenho que ficar cuidando, ver se ele não tem nenhuma hemorragia sanguinante. Eu posso observar via aérea, mas eu não vou manter via aérea durante uma convulsão, porque se ela dura de 3 a 5 minutos, ela vai parar. Então, eu tenho que proteger e lateralizar meu paciente. Por que não tem a letra E aqui? Como que eu vou expor um paciente no meio de uma convulsão, né? Fica bem sem nexo, assim. A gente pode tratar isso daqui, esperando a convulsão passar, para daí fazer uma evolução efetiva do XABCD.
A gente protege, então, a vítima das suas batidas. A gente não tenta conter nem segurar um paciente em convulsão. Nem todo paciente de convulsão precisa ser transportado, mas quem decide isso é só se for uma alfa. Chega no local, avalia a mesma coisa da hipoglicemia, só quem libera no local é o médico. E a gente sempre tem que encorajar os pacientes a serem vistos pelo médico ou pela UPA, ou seja, o serviço que for, se a gente tiver só em socorristas. O paciente se recuperou da convulsão, ele já faz crise convulsiva, quem chamou foi a esposa, ele não quer ir para o serviço. Eu não posso fazer uma contenção mecânica e levar ele à força, porque daí eu estou cerceando o paciente do direito dele de ir e vir, né? Então, a gente tem que saber diferenciar quando é um paciente. Eu tenho que levar, eu tenho obrigação de levar esse paciente, mas o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Eu quero ler aqui o grupo. Vamos ver as perguntas. Alimentação. Olha que pergunta capciosa. A alimentação pode causar convulsão? Se for um envenenamento, ou se a pessoa tiver uma alergia àquela medicação, pode. Com o uso da máscara, acho que fica complicado fazer a avaliação, né? Então, quem usa a paramentação somos nós. Se a gente vai abordar um paciente com uma crise convulsiva, a gente vai tirar a máscara dele, mesmo porque o paciente pode broncoaspirar e você não vê. Então, por isso que a gente tem que estar bem protegido, com máscara, luva, com tudo que tem direito. Teve um caso no Hospital do Zilda Arnes, de um paciente que levaram para fazer a tomo, e durante o tempo que ele estava esperando, deu a crise. Só virou os olhos. É um tipo de convulsão, sim. Geralmente, em criança, eles fazem um desvio do olhar, fica com o olhar fixo num lugar, ele desvia mesmo o olhar. Então, também é uma crise convulsiva. E ela pode ser recorrente se você não tratar. Geralmente, o tratamento medicamentoso é feito com benzodiazepínico. Então, o diazepam é um medicamento de escolha. Não deu certo com o diazepam, tenta sedar o paciente. E assim vai evoluindo, né? Vai fazendo diazepam, daí vai fazendo morfina, do benzodiazepínico você faz um sedativo, faz dormonida e não deu, você vai para o propofol e por aí afora. Essa apresentação de convulsão que o paciente tem no olhar é bem comum e quando a gente presencia, a gente não esquece mais, né? As intervenções. Então, a maioria das convulsões, elas vão parar antes de você chegar. Se elas levam de 3 a 5 minutos, a hora que a gente já chega no período pós-ictal, né? Se tiver um trauma, por exemplo, o paciente convulsionou e fez um trauma, estava bateu a cabeça, ou bateu e cortou o braço, você vai tratar o trauma. Para a vítima com convulsão, então, a gente vai aspirar vias aéreas se houver necessidade de aspirar. Se o paciente tem condições de cuspir, porque às vezes ele fica com saliva na boca, ou se o paciente já está consciente, você conseguiu limpar, visualizar que está com a via aérea pérvia, você pode colocar uma ventilação positiva. O que é isso? Ambu. Se o paciente ainda estiver tão confuso que ele não esteja conseguindo respirar, ou que a saturação dele baixa. Vamos transportar rapidamente para o hospital, para a UPA, onde a regulação mandar, né? Porque a gente sempre tem que seguir a regulação. Quando que eu vou pedir o suporte avançado? Se o paciente continua em convulsão, se ele está no estado de coma, se ele está inconsciente, eu vou chamar um suporte avançado. Então, tem situações... o paciente está com trauma, caiu da bicicleta e ele está inconsciente. Gente, não pensa.
chama o apoio, o suporte avançado, e daí vai atendendo. Enquanto você está atendendo, se ele se recuperar, daí é outro assunto. Então, a gente tem que lembrar que o paciente inconsciente, eu chamo o suporte, eu tenho que considerar o suporte avançado. Então, a maioria das vítimas deve ser avaliada por um médico após a convulsão. Gente, todas as vítimas têm que ser avaliadas. Por que está a maioria aqui? Porque tem uns pacientes que eles vão se recusar a ser transportados. Então, para vocês saberem o que vocês podem fazer, vocês não podem amarrar o paciente e forçar ele para a UPA. Você vai fazer ele assinar o papel, vai ligar na regulação e vai dizer, o paciente está se negando a me acompanhar, né? E daí você vai receber a orientação. Geralmente a orientação é, preencha, escreva isso no teu documento e desloque, né? Chegando nos locais, se não for alguém que tem convulsão, que já teve, a família fica extremamente confusa e com medo, né? Porque é uma cena chocante. E monitorar o paciente no transporte, ou seja, tem que colocar o oxímetro para saber se ele está respirando bem, etc. Olha ali o aneurisma, né? Que o Adriano falou. É uma fragilidade da parede. A parede da artéria está frágil. Então, está fazendo essa barriga aqui e pode sangrar. Opa! E pode sangrar. Então, é a dilatação anormal de uma artéria, que ela irriga o cérebro, geralmente algum dos pontos em que ela se bifurca. São os pontos mais frágeis. Então, ela pode se romper e causar uma hemorragia cerebral. Ou permanecer durante toda a vida, a pessoa morrer e nem saber que tinha um aneurisma cerebral. Ou como aconteceu com aquela moça que eu falei para vocês, que eu li na reportagem sexta-feira, com 18 anos, rompeu, nem imaginava que podia ter, né? Quanto menor o aneurisma, menor a probabilidade de romper. Quando ele tem menos de 7 milímetros, o risco é bem baixo. Acima de 7 milímetros, o risco aumenta proporcionalmente ao tamanho do aneurisma. Então, entre 7 e 12, aumenta o risco de ruptura em 2,6%, 13 e 24, que já são 2 centímetros, aumenta o risco de ruptura em 14,5%, e maiores que 2,5 centímetros, 40% deles rompem. Tem alguma coisa que possa fazer? No caso, eu descobri por acaso que eu tenho um aneurisma. O que eu posso fazer, né? Então, existe uma cirurgia para esse aneurisma. O que é essa cirurgia? Em volta da onde tem o aneurisma, tem a bolinha, eu coloco uma capa, como se fosse uma luva, um cano, essas luvas de cano de PVC. Então, por fora ou por dentro do aneurisma, eu consigo colocar esse suporte para o aneurisma, né? É uma mantinha que protege ali, e daí não fica tanta pressão em cima do aneurisma. Agora que eu vi aqui que o Zé Marcelo escreveu a RAS. A RAS é o registro de atendimento do socorrista. Ela tem a RAM, a REM e a RAIS. Então, são os 3 modelos. Vocês já tiveram essa aula, né? Todos vocês já tiveram essa aula. Muito bem lembrado. Aneurisma cerebral. Então, quais são os fatores genéticos, né? Os estudos dizem para nós que elas são hereditárias. Quando ele é diagnosticado em mais do que um membro da família, ele normalmente já tem uma doença hereditária. Então, o pai teve, o filho teve, pode pesquisar aí que já é uma falha genética que vários da família vão ter. E isso acontece em várias outras patologias. A gente está vendo agora com os pacientes com Covid, que várias pessoas da mesma família adoecem de forma grave, outras famílias também fazem a doença, mas de uma forma não tão grave, de uma forma mais leve.
tem famílias que ninguém pegou ainda, então, esse estudo genético aí, ele também é relevante para os aneurismas cerebrais. Quais são outros fatores? Olha lá, Carlos, está vendo ali o primeiro? Tabaco, cigarro. Segundo, hipertensão. Então, uma coisa puxa a outra. Nas mulheres, deficiência de estrogênio. Então, quando a gente entra na menopausa, então também é um fator de risco. E o estreitamento da aorta também é um fator de risco para aneurismas. Olha lá, qual que é a clínica? Qual que é o sintoma? Existem os assintomáticos e os sintomáticos. Assintomático, rompe, faz uma HSA, uma hemorragia subaracnoide, ou por um acidente. E quem tem sintoma, que lá no comecinho da aula a Vanessa perguntou quais eram os sintomas. Então, dor de cabeça, para o aneurisma. Paciente que relata dor de cabeça intensa, uma das pesquisas, a primeira pesquisa que é feita é com tomografia, né? Então, dor de cabeça, diminui a acuidade visual, mas não é que nem a gente quando chega nos 30, que nem eu já cheguei, que começa a gente tem que fazer assim para enxergar os alunos, né? Não é que diminui a acuidade visual gradativamente. De uma hora para outra a pessoa para de enxergar. Então, neuropatia dos pares cranianos e disfunção do trato piramidal. Então, essas disfunções, as neuropatias, diminuição da acuidade, dor de cabeça, todos esses são sintomas que a gente vai ter em aneurisma cerebral. Gente, me deem só um minutinho que eu estou cuidando dos oxigênios aqui. Eu preciso só responder uma mensagem, só um minutinho. Desculpem, mas era necessário parar para responder. Então, o que significa todo esse conjunto de ações, né? Os pares cranianos, sempre quando a gente tem uma neuropatia, uma doença do nervo, né? Eles funcionam em duplas, porque a gente tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Quando a gente tem uma neuropatia que acomete só um lado do corpo, ou uma disfunção do trato piramidal, o trato piramidal faz o comando da motricidade da gente. Então, se eu estou com disfunção, não consigo caminhar, eu caminho só de um lado, do outro lado não acompanha direito, ou a acuidade visual pode acontecer nos dois olhos ou em um olho só, tudo isso são sintomas de um aneurisma. Se eu já tenho sintoma de um aneurisma, quer dizer que ele tem mais de 2,5 centímetros. Se ele for pequenininho, ele ainda não vai ter sintomas. Seguindo lá, como que eu posso fazer? Através de uma tomografia, o diagnóstico, né? Uma angiotomografia, uma punção lombar, eu consigo fazer o diagnóstico de várias formas. Então, se eu, por acaso, tive um rompimento de um aneurisma, sangrou lá na minha cabeça, mas eu ainda não vi na imagem, eu tenho sintoma clínico, eu vou fazer uma punção lombar, eu vou saber que tem sangue que não era para estar lá, né? Quais são os cuidados que nós podemos ter no pré-hospitalar? A gente vai monitorizar sinais vitais. Então, eu vou monitorizar pressão, eu vou verificar se esse paciente tem frequência respiratória, se ele tem qual que é a frequência cardíaca dele, eu vou cuidar se ele não vai ter uma hemorragia subaracnoide,
verificar se ele não tem crise convulsiva durante o transporte. Se ele tiver uma crise convulsiva, eu vou lateralizar, proteger para que ele não se machuque, vou ter que transportar ele da forma mais rápida possível. Então, nós temos os nossos protocolos, né? Nós temos vários protocolos, vários. Dentro dos protocolos do SAMU, nós temos o manejo inicial do acidente vascular cerebral. O que significa todo esse esquema de setas e caixas? Então, começa lá em cima na caixa central. Manejo inicial do AVC. Desce uma seta. A seta vai me indicar para que lado que eu vou. Então, eu tenho um início agudo de um novo déficit. Qual que é esse novo déficit? O que eu tenho que fazer, né? Então, vamos primeiro para a esquerda de vocês. ABCD primário e secundário. Por quê? Se eu já cheguei, já fiz a abordagem, já vi que o paciente não tem um sangramento externo, então, manejo inicial do AVC, eu já vi que ele não tem o sangramento externo, porque quais são os sinais e sintomas que eu posso ver? Paciente, lembra lá do SAMU ou da escala de Cincinnati? Ou ele entortou a face, ou ele não consegue abraçar, ou ele está com a fala comprometida. Se for no SAMU, S, sorriso, que é a face, o A, que é o abraço, o M, que é a música, ou a fala, e o U, que é de urgência, que é para correr. Então, eu já fiz essa avaliação. Então, eu tenho que ir para o ABCD primário e secundário. Eu vou avaliar a glicemia capilar. Se eu tiver com um acesso venoso, se eu tiver com um técnico, eu faço acesso venoso, senão eu, dali, do ABC primário, dos sinais vitais e da glicemia, eu já desloco com o paciente. Quem vai fazer o acesso venoso, coletar os exames e fazer a tomo, daí é a instituição para onde eu levei o paciente. Tem sangramento? Não tem sangramento. Se tem sangramento, ele tem uma ausência de doença que estimulam esse acidente vascular cerebral, é um acidente vascular isquêmico. Se tem sangramento, é um acidente vascular hemorrágico. Vamos agora para a direita. A gente pesquisa e exclui os diagnósticos diferenciais de AVC. Lembram que eu falei que tem várias situações que podem simular um AVC? Então, vocês fizeram a escala de Cincinnati, para quem lembrar, ou fizeram o SAMU, conforme a doutora Silvia explicou. Eu verifiquei se o paciente sorria, eu verifiquei se ele conseguia me abraçar, eu verifiquei se ele tinha música, que é do M, se ele falava. Eu transportei ele com urgência. Mas, mesmo assim, há 85% de chance de ser um AVC. Mas tem os 15% que não pode não ser. O que o hospital vai verificar? Se ele fez uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, se ele está com uremia, ou seja, com excesso de ureia, se o fígado dele está falido. Tudo isso aqui, tudo isso que tem na lista, são outras situações que não são acidentes vasculares cerebrais e que pode ter o mesmo sinal e o mesmo sintoma. Vamos na leitura aqui. Um hematoma subdural, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês, que sangra, mas é fora do cérebro. Um câncer no sistema nervoso central ou um abscesso no sistema nervoso central. Se eu falo sistema nervoso central, que o Adriano já ganhou um ponto lá, quais os órgãos fazem parte do sistema nervoso central? Cérebro e medula espinhal. Então, se eu tiver um abscesso ou um câncer, uma crise epilética, que são crises convulsivas sequentes, síncope, que é igual a um desmaio, um distúrbio psiquiátrico, uma intoxicação aguda, e daí entram
Ângela, você falou só o cérebro. O sistema nervoso central é o cérebro e a medula. Um trauma, uma meningite, que é uma inflamação das meninges, uma encefalite, que é uma inflamação do cérebro, toxoplasmoses no sistema nervoso central e distúrbios eletrolíticos. Cada um vai ter um tipo de Então, quando a gente entrega o paciente, a nós socorristas, cabe a primeira parte. Então, eu vou ver se está lá no mnemônico SAMU, que é sorriso, abraço e música, ou pela escala de Cincinnati, que os dois são iguais, o que ficarem mais fácil para vocês lembrarem, que é a face, o abraço e a fala, vocês vão transportar esse paciente com urgência. Quem vai fazer toda essa sequência aqui vai ser a equipe que vai acolher o nosso paciente. Ó. Ai, que bonitinho! Meio para cada. Meio para cada. Isso que é trabalho em equipe. Meio para o Adriano e meio para a Angel. Ô, louco! Gente, quem que vai falar para mim de forma resumida sobre as emergências neurológicas? O que cabe ao socorrista fazer? Camila, fala com a gente, Camila. Ela só vai chegar perto para liberar o som dela. Peraí. Eu não entendi a pergunta. Fiquei quieta. O que cabe, o que o socorrista faz quando chega num local e verifica que o paciente está com alguma emergência neurológica, seja ela um AVC hemorrágico, isquêmico, transitório, ou uma convulsão, ou uma síncope? O que o socorrista faz? Eu acho. Eu acredito que ele faz. Além da segurança de cena, ver o local que o paciente está, tudo certinho, vai fazer o X, o A, o B, o C e o D, verificar as pupilas. Acredito que seja isso, para entender, ver se ele está falando, ver a face dele, se a boca não está torta, todos esses detalhes para saber se ele teve AVC, se ele teve AVCE, essas coisas. Eu acredito que seja isso, pelo menos foi mais ou menos o que eu entendi. Que bom, então eu expliquei direito. Gente, toda situação que todo paciente clínico, trauma, qualquer um, se a gente lembrar, segurança da cena, minha segurança, segurança da equipe, X, A, B, C, D, E, avaliação secundária, e daí dentro disso tem avaliação pupilar, já está no D, a via aérea está no A, a gente não erra. Todas essas outras coisas, a gente tem que ir aprendendo devagar, e vocês vão ter que ler muito e vendo caso a caso. Quem já viveu, por exemplo, a Gabriela, que presenciou com o avô dela, ela nunca mais esquece. E quando a gente atende um paciente, a gente também fica com aquela marca na gente, porque daí a gente já sabe o que fazer, já parou aquele período do impacto. Eu acho, assim, o mais importante desta aula de emergência neurológica é identificar uma emergência neurológica. Então, que é uma urgência, que é uma emergência, o paciente já chamou. Eu tenho que diferenciar ela das outras situações. Quais são essas situações? Então, como que eu faço isso? Peço para o paciente sorrir, peço para o paciente falar comigo e peço para o paciente ou me abraçar, ou na época de Covid, que não dá para abraçar, ou às vezes a gente não é tão dado assim, é mais tímido, levantar os dois braços ao mesmo tempo.
Então, não conseguiu levantar os braços, não conseguiu sorrir e está com a fala enrolada, 85% de chance de ser algum acometimento cerebral. Tem um desses que não deu certo, ou não fala direito, ou não sorri direito, não consegue movimentar a face direito, ou não consegue levantar os braços. Se tiver um desses, já é 76% de chance de ser um problema cerebral. A gente não vai conseguir diagnosticar se é um AVC hemorrágico, se é um subdural, se é um isquêmico. É importante que vocês saibam que tem vários deles, que a gente tem tempo para atender o paciente, tem tempo para deslocar. Se é um paciente clínico, eu não preciso colocar ele numa prancha rígida, eu posso transportar ele com conforto e com oxigênio. Então, são sempre situações que a gente vai agir da mesma forma. Então, a gente tem poucas diferenças aí entre um atendimento e outro. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem alguma curiosidade? Não? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A respeito de convulsões de febre. Ali falou de criança de 5 meses a 5 anos, né? Mas, mas em adulto, isso é possível também ou não? Adulto convulsionar por febre. Depois dos 5 anos já é bem difícil, mas criança que é considerada até 12 anos de idade ainda convulsiona por febre. Agora, adulto, geralmente algum outro problema, não por febre. Daí por um choque térmico. Então, estava no quente e entrou num frigorífico, ou estava dentro de um frigorífico, saiu para um ambiente muito quente. Outras situações, sabe? Agora, que nem criança convulsiona, nunca vi. E também, assim, questão de sistema nervoso, pode? Sistema nervoso. Quando você fala sistema nervoso, você está querendo dizer, assim, o estresse emocional causar uma convulsão. Isso. Ótima tua pergunta. Quando a gente fala crise convulsiva, o que acontece? Uma descarga elétrica e o corpo todo se contrai. Isso é uma doença física, né? Existe uma outra crise que se chama crise conversiva. Conversiva. Parece que o paciente está convulsionando, mas é uma crise nervosa. E esse paciente acaba se entortando, entorta a boca, às vezes tem até liberação de esfíncter. Então, todas essas situações são associadas a distúrbios emocionais. Então, o paciente pode ter uma crise conversiva, não uma convulsão. Daí vem um detalhe. Como que eu faço a diferença de uma crise convulsiva de uma crise conversiva, de um paciente que está simulando? E daí a gente acaba usando alguns termos bem chatos, assim, isso daí é piti, está tendo uma crise nervosa e tal. Se o paciente está simulando e chega, às vezes, fazer xixi na calça, liberar o esfíncter, algo não está bem na vida desse ser humano. E a gente tem que aprender a tratar as doenças psiquiátricas ou doenças nervosas com muito carinho. Por quê? Porque a gente só vai valorizar a dor do outro a hora que não tem mais jeito, né? Então, o suicídio é uma situação recorrente no Brasil e a gente tem várias pessoas próximas que acabam cometendo suicídio que até então, estava tendo piti, não era uma crise convulsiva, ele estava imitando que era uma crise convulsiva, né? Então, são situações bem graves. Então, quando você me pergunta especificamente se fisiologicamente o paciente pode ter uma crise convulsiva por causa de uma situação nervosa,
A resposta é não. Mas ele pode sim simular uma crise convulsiva devido ao nível de estresse tão grande que a pessoa está passando, tá? O Silvio escreveu aqui. Já ouvi falar de pessoas que tomam café quente, saem no frio e dá convulsão. Silvio, o que acontece quando a pessoa toma café quente e sai no vento frio, que entorta só a boca, a gente tem um nervo no rosto que se chama trigêmeo. Então, é uma inervação que vem próximo ao nariz, próximo à boca e para o queixo. Quando você toma uma coisa quente e sai no vento frio, não é o vento frio nem nada. É porque existe uma bactéria e faz uma inflamação no nervo trigêmeo da face. É trigêmeo porque ele tem de um lado e tem do outro lado. Então, isso acaba causando uma doença e fica torta a boca por um tempo. Isso volta ou não. Teve uma época que o Ayrton Senna teve essa doença que se chama neuralgia do trigêmeo, e ele ficou com a boca torta uns meses, assim, mas, enfim, acabou recuperando. Eu lembro disso. E aí, professora, teve um amigo meu que ele disse que ele tomou banho e saiu no vento frio e entortou a boca, tanto que ele ficou um tempão com o apelido de Boquídia. Acontece, né? Tem várias outras coisas que o nosso organismo reage, né? Que a gente acaba tendo, que não estão relacionadas à parte fisiológica, e sim à parte mais emocional, e daí é conversa para dias, né? Além dessa situação de entortar a boca, existem outras doenças que causam muita dor nesse nervo, e a pessoa fica com a boca torta e tal, né? E fica sem qualidade de vida, não consegue nem mastigar, fica com dor de cabeça. Então, ela pode ser até dor crônica, fica para sempre, sabe? Dura às vezes mais de 3 meses, por conta dessa doença. Então, é uma outra coisa. Quando tem um AVC e esse AVC ataca o cérebro, pode afetar a parte emocional, sim. Ao contrário, é verdadeiro também. Então, a pessoa não tinha nada, teve a doença, e daí ficou com o estado emocional alterado. Pode acontecer e ocorre muito. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Faça-o agora ou se cale para sempre. Eu vou pedir para... agora já pode cancelar a gravação... cancelar não, encerrar a gravação para deixar para os outros alunos. E agora eu vou fazer o nosso Google Forms do dia, da noite, né? Enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas. O Google